Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos para mais uma aula, Eclesiologia, a natureza e a missão da igreja. E hoje a nossa aula é a igreja como corpo de Cristo. Pastor, você não já falou sobre isso na última aula? Não, eu apenas citei. Agora eu quero, durante toda essa aula, trabalhar com você esse tema, essa temática, a igreja como corpo de Cristo. Entre todas as imagens bíblicas que descrevem a igreja, a do corpo de Cristo talvez seja a mais profunda. Por quê? Porque ela nos revela tanto a nossa identidade quanto a nossa missão. E isso é interessante, porque o corpo é uma figura perfeita para expressar a unidade na diversidade, a interdependência dos membros e a submissão a uma única cabeça, que é Cristo. Então, ele nos lembra que a igreja não é um clube humano, não é um ajuntamento de pessoas, não é um misto de pessoas como foi a saída do povo do Egito, um misto de povo, uma mistura de povo. A igreja não é uma associação religiosa, não, mas ela é um organismo vivo, sustentado pela visão de Cristo e animado pelo Espírito Santo. Deixa eu repetir essa parte. A igreja é um organismo vivo, sustentado pela vida de Cristo e animado pelo Espírito Santo. Olha o que o apóstolo Paulo vai declarar em Colossenses 1,18. Ele que é em Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Então, nessa metáfora, nós encontramos duas verdades fundamentais. Quais são elas? Primeiro, que Cristo é o cabeça. Ou seja, aquele que governa, aquele que orienta, aquele que dá vida à igreja, e aquele que dá também, segundo a cada cristão, como membro desse corpo. Então é ele que dá os dons, é ele que dá as funções específicas e contribui para a edificação mútua. Então o corpo não pode existir sem a cabeça. E a cabeça, ela decidiu manifestar sua vida através de um corpo visível no mundo, que é a igreja. Essa é a visão da teologia reformada. A igreja, ela destaca que a salvação nos insere em um caminho. A visão reformada da igreja destaca que a salvação não nos insere em um caminho individualista, mas ela nos coloca dentro de uma comunidade espiritual. João Calvino escreveu: assim como o corpo humano só vive unido à cabeça, assim também a igreja só vive se estiver em comunhão com Cristo. Fora dele, ou seja, fora de Cristo, fora do cabeça, não há vida, apenas morte espiritual. Então, quando eu vou falar de igreja como corpo, é falar de vida, de dependência e de missão. Vida, porque é Cristo quem nos sustenta. Dependência, porque precisamos um dos outros. E missão, porque esse corpo é enviado ao mundo para ser as mãos, os pés e a voz de Jesus na terra. No meu livro, A Igreja que Jesus Sonhou, eu sempre lembro que Jesus não sonhou com uma igreja governada por homens, mas por ele mesmo. Onde Cristo não é a cabeça, a igreja vai perder o rumo e perder a vida. Né? O meu filho Samuel, no seu livro Não Desperdice a Sua Vida, ele vai nos lembrar como nós encontramos o verdadeiro sentido. E isso é quando investimos tempos no eterno. Samuel diz assim: o verdadeiro significado da vida não pode ser encontrado em algo passageiro. O sentido de tudo só pode ser encontrado em Deus. E aí, quando eu aplico isso à eclesiologia, isso significa que viver como parte do corpo de Cristo é investir naquilo que permanecerá para sempre. A comunhão com Cristo e com seu corpo, ela é a resposta de Deus contra a fragmentação e o vazio do mundo eterno. Então vamos entender melhor Cristo como cabeça. A primeira verdade fundamental da metáfora do corpo
é que Cristo é a cabeça da igreja. Ele é a cabeça do corpo, Colossenses 1,18. Paulo aqui destaca, Cristo é o fundamento, ou seja, o princípio, e também governante supremo, a cabeça. Então, ser a cabeça não é apenas ocupar um lugar de honra simbólico, não. É exercer autoridade real e transmitir vida vital ao corpo. Então, assim como a cabeça humana, orienta o corpo enviando sinais e dando direção, Cristo conduz sua igreja em todas as coisas. Então, entenda, vamos pensar, Cristo como cabeça, então Cristo como autoridade. Wayne Grudem, ele vai dizer assim, a metáfora da cabeça significa tanto autoridade sobre a igreja quanto dependência vital para a igreja em Cristo e para o seu crescimento e direção. Se a igreja se afasta de Cristo, ela perde a vida. Ela perde a vida. Então, ser a cabeça significa que Cristo é o Senhor da igreja. Ele não é um líder humano, ele é Senhor da igreja. Então, essa autoridade de Cristo sobre a igreja não é opressora, mas, pelo contrário, ela é libertadora. Então, Cristo como cabeça é também Cristo como fonte de vida. A cabeça, ela não apenas dirige, mas ela também mantém o corpo vivo. Fora da cabeça não há vida espiritual. João 15,5, Jesus vai dizer assim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então Jesus usa aqui em João 15 a metáfora da videira e dos ramos, mas é a mesma metáfora de Paulo quando ele fala de Cristo como cabeça. Fora dele não tem vida. Não tem vida. Então Cristo, ele é o cabeça. A igreja, no livro A Igreja que Jesus Sonhou, eu escrevi assim, Jesus não sonhou como uma igreja governada por homens, mas por ele mesmo. Então, se Cristo não é o cabeça, a igreja ela vai perder o seu rumo. Então, entenda bem, se Cristo é o cabeça, na prática eu preciso ter submissão, dependência e a centralidade está em Cristo Jesus. Então, entendi que Cristo é o cabeça. Segundo, membros do corpo. Se Cristo é a cabeça, então todos nós, como crentes, somos membros do seu corpo. Essa é a metáfora que Paulo usa em Romanos 12, 1 Coríntios 12. Cada cristão tem um papel indispensável. Romanos 12, verso 4 e 5. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Então entenda, existe uma interdependência dos membros. Paulo vai reforçar essa ideia em 1 Coríntios 12. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Isso mostra que não há crente dispensável. Até aqueles que parecem mais fracos ou menos visíveis são indispensáveis. 1 Coríntios 12, 22. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Então, na lógica do reino, não existe insignificância. Não existe. O corpo só funciona quando todos cumprem a sua missão. Então eu preciso entender das funções específicas do corpo. Calvino vai dizer assim, Deus distribui sua graça de modo que ninguém possua tudo, mas cada um necessita do outro. Assim ele nos ensina a humildade e a comunhão. Então eu não tenho todos os dons, você não tem, por isso que nós precisamos um do outro. E aí eu preciso entender o valor dos pequenos membros. No livro A Igreja que Jesus Sonhou, eu escrevi assim, Jesus sonhou com uma igreja em que cada membro tivesse consciência de sua importância. Os que parecem pequenos são, na verdade, os que mantêm a chama acesa com sua fé, suas orações e sua fidelidade. Então, isso é muito importante eu e você entendermos isso. Agora, crescimento e maturidade. O propósito final do corpo de Cristo não é apenas existir,
mas crescer até a maturidade. E aí eu vou refletir a plenitude de Cristo em todas as áreas da vida. Então o apóstolo Paulo ele vai descrever esse processo lá em Efésios capítulo 4. Ele diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função. Paulo apresenta aqui 3 verdades. Primeira, Cristo é o alvo. Crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Segundo, o corpo é ajustado e unido. Há uma harmonia orgânica entre os membros. E a terceira coisa que ele nos ensina é que cada parte tem função. Ou seja, só há crescimento no corpo quando cada um contribui com o que recebeu de Deus. E isso vai nos levar a uma maturidade para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Quando eu falo de crescimento espiritual, entenda bem, crescimento espiritual não é apenas um aumento numérico, mas conformidade ao caráter de Cristo. Maturidade espiritual é o quanto de Cristo está sendo gerado em mim. E esse é o objetivo da igreja, refletir o Filho de Deus nas suas palavras, nas suas atitudes, na sua missão. O Wayne Grudem diz assim: a maturidade da igreja consiste em crescer na unidade da fé, no conhecimento de Cristo e na semelhança com Ele, de modo que não sejamos mais meninos espirituais levados por qualquer vento de doutrina. E isso é muito interessante, porque esse crescimento evita instabilidade, imaturidade, vulnerabilidade diante de falsas doutrinas. Então, a maturidade ela é como um fruto do amor. Paulo vai unir verdade e amor. E ele mostra que isso são elementos inseparáveis do crescimento. Então, uma igreja ela pode ser firme na verdade, mas sem amor. Isso torna ela dura. Ou ela pode ser cheia de amor, mas sem verdade. E aí ela vai se tornar superficial. A maturidade consiste em verdade em amor. Verdade em amor. Calvino vai dizer assim: a igreja cresce quando a verdade é mantida em amor. Sem a verdade não há crescimento sólido. Sem o amor, a verdade não pode ser recebida. Então eu vejo essa maturidade, na verdade, no amor. E eu vejo essa maturidade também na cooperação dos membros. O texto de Efésios 4,16 ensina que o crescimento do corpo acontece quando cada parte realiza a sua função. Então, no livro A Igreja que Jesus Sonhou, eu coloquei assim: a igreja cresce quando cada crente entende que tem uma parte a cumprir. Não é apenas responsabilidade dos pastores ou dos líderes, mas de cada membro que se levanta para servir. E outra coisa, a maturidade, ela é o alvo profético. No livro Uma Nação de Profetas, eu escrevo assim: profetas imaturos dividem, profetas maduros edificam. A maturidade no ministério profético é medida pela capacidade de conduzir a igreja à obediência e à unidade da palavra. Então, entenda, esse é o propósito da maturidade, né? E quando eu estou no corpo, é que eu tenho essa conexão com Cristo. Vamos entender isso? Se Cristo é a cabeça do corpo, então a igreja só pode existir, crescer e frutificar se ela estiver conectada vitalmente a Ele. Então, sem Cristo, não há vida espiritual. Só tem aparência e religião. Jesus vai explicar isso, lá em João 15, 5, que nós já lemos. Não, nós não podemos fazer coisa alguma sem estar nele. Então, entenda, a igreja não é apenas uma organização, mas um organismo vivo. Então, qual que é o meu alvo na minha caminhada? É permanecer em Cristo. Jesus disse: não apenas creio em mim, mas permaneço em mim. O Wayne Grudem diz assim: a união com Cristo é a realidade central da vida cristã. Todas as bênçãos da salvação, justificação, adoção, santificação e glorificação fluem dessa união vital com Ele. E aí, quando a igreja perde essa conexão, e eu vou citar isso no livro A Igreja que Jesus Sonhou, eu digo assim: onde Cristo não é a cabeça, a igreja perde o rumo e perde a vida. Ela pode até continuar funcionando, mas já não tem o sopro do Espírito.
Isso é muito forte. Por isso nós temos que estar conectado à cabeça. E aí vai haver a frutificação. E essa frutificação, ela é natural. Ela é natural. Ela é natural. O Samuel, no livro dele, Não Desperdice a Sua Vida, ele escreve assim: o verdadeiro significado da vida não pode ser encontrado em algo passageiro. O sentido de tudo só pode ser encontrado em Deus. Então, é conectado com a cabeça, que é Cristo, que eu encontro o sentido da minha vida. Eu estou conectado com Deus. Então, de uma forma prática, o que a gente vê? Vida em comunhão e serviço. Então, quando a metáfora da igreja como corpo de Cristo é usada, não é apenas uma doutrina teológica, uma doutrina abstrata, não. Ela tem implicações práticas para a vida diária. Então, Paulo vai dizer assim em Romanos 12, 5. Assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Então, eu preciso ter vida em comunhão. A comunhão é a vivência prática do corpo. Eu não posso dizer que estou conectado ao cabeça, que é Cristo, se eu não tenho vida em comunhão. Então, sem comunhão, o corpo adoece. Se há um isolamento espiritual, isso é um dos maiores perigos do nosso tempo. Da pessoa achar que ela pode estar conectada com Cristo sem fazer parte do corpo. E a Igreja Batista Imagina, a igreja que eu pastoreio, é um exemplo disso, da vida em serviço. Então, o corpo é formado por membros diferentes, mas todos servem ao mesmo propósito. Os dons podem ser diferentes, mas o propósito é o mesmo. É o mesmo. Olha o que eu escrevi no livro A Igreja que Jesus Sonhou. A igreja só cumpre seu chamado quando cada membro entende que foi chamado para servir. Serviço não é para alguns, é para todos os que amam em Cristo. E aí precisa haver essa unidade. Então, para terminar essa aula, a igreja como corpo de Cristo, essa metáfora do corpo de Cristo é uma das descrições mais completas da identidade e da missão da igreja. Ela vai nos mostrar Cristo é a cabeça, cada crente é um membro, os dons espirituais são distribuídos a esses membros, o corpo deve crescer, a conexão vital com Cristo é indispensável e a relevância prática é comunhão de serviço. Olha uma frase no meu livro A Igreja que Jesus Sonhou. Uma igreja conectada à cabeça e funcionando como corpo se torna imparável. Nada pode deter uma comunidade unida em Cristo, cheia do Espírito e comprometida em servir. Então, uma última frase para terminar. A igreja só é corpo quando Cristo é a cabeça. Cada membro serve com fidelidade e o amor mantém todos unidos em comunhão. Esse é o corpo vivo que manifesta Cristo ao mundo. Glória a Deus! Amanhã, se Deus permitir, nós vamos falar sobre a igreja como noiva de Cristo. Assim como nessa aula nós aprofundamos da igreja como corpo, amanhã vamos aprofundar da igreja como noiva de Cristo. Então, quero abençoar a sua vida. Eu te encontro aqui amanhã, se Deus permitir. Deus te abençoe.